Olá pessoal, tudo bem? Então chegamos a mais uma semana de atividades online, mais uma semana aqui com aulas de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os números racionais. Você sabe o que é número racional? Se não sabe, vem com a gente. E se já sabe, vem com a gente também para ver esse vídeo, porque é a aula dessa semana. Vamos embora. Então, como eu falei, vamos falar sobre os números racionais. Tá aqui a abertura do nosso capítulo. E a gente já vai colocar aqui o que são números racionais. Se liga nessa explicação, porque realmente é a definição de números racionais, tá? Números racionais são todos os números que podem ser representados como uma fração, com numerador e denominador inteiro, e o denominador tem que ser diferente de zero, beleza? Então, se eu consigo transformar um número em uma fração, esse número ele é racional. Se eu não conseguir, aí ele não é, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? O número 5, tá lá, o número 5, ele é uma fração? Não é uma fração. O número 5, todo mundo sabe, é um número natural, é um número inteiro, né? Só que se você quiser, você transforma ele em uma fração. 5 sobre 1. Nós já vimos anteriormente que uma fração ela representa uma divisão, tá? Então 5 dividido para 1 não é 5? Então quer dizer que 5 eu posso escrever ele como 5 dividido para 1. Poderia fazer 10 dividido para 2, né? 10 sobre 2 daria 5 também. 15 sobre 3 daria 5 também. Então quer dizer, eu consigo transformar o 5 em uma fração, em uma divisão aí, com dois números inteiros, já que o 5 e o 1 são inteiros. Então, consequência disso, todo número inteiro, positivo e negativo, tá? Ele pode ser escrito na forma de fração. Como? Basta eu colocar o próprio número sobre 1. Por exemplo, menos 1000. Como é que eu transformo menos 1000 em uma fração? Menos 1000 sobre 1. Porque todo número dividido por 1 vai dar ele próprio. Então, todo número inteiro eu consigo transformar em uma fração dessa forma, simplesinho. Pegando a mesma ideia dessa que eu falei anteriormente, tá? Toda conta que a gente fizer, que tiver o resultado inteiro, também vai ser um número racional. Mas eu não quero dizer conta assim, 1 mais 2, 3 vezes 4. Não é esse tipo de conta que eu estou me referindo. Por exemplo, aqui, ó, a radiciação, ó, raiz quadrada de 16. O resultado da raiz quadrada de 16 é inteiro? Quanto é? Qual é o número que vezes ele mesmo dá 16? 4, né? 4 vezes 4 não é 16. Então, raiz quadrada de 16 é igual a 4. 4 não é inteiro? Então, é racional também. Raiz quadrada de 81. Qual é o número que vezes ele próprio dá 81? 9, né? 9 vezes 9 é 81. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 81, por dar um resultado inteiro, também é um número racional. Observação importantíssima, tá? Só se a raiz quadrada tiver como resultado um número inteiro. Por exemplo, quanto é a raiz quadrada de 5? 2 vezes 2 dá 4. E 3 vezes 3 dá 9. Não tem um número inteiro entre 2 e 3 que ele vezes ele dê 5. Raiz quadrada de 5 não é um número inteiro, ou seja, não é um número racional. Beleza? Então, atenção importantíssima, principalmente nas raízes quadradas, tá bom? Só vai ser racional se o resultado dela for um número inteiro. Raiz quadrada de 16 deu 4. Raiz quadrada de 81 deu 9. Por isso que elas estão aqui como exemplos de números racionais. Se o resultado não for inteiro, esquece ela, joga de lado, tá? Que ela vai ser outra coisa que a gente vai estudar bem mais para frente. Beleza? Além das raízes quadradas, é claro que a potenciação. 5 elevado a 3. Quem lembra como é que faz essa conta? Não é 5 vezes 3 não, tá pessoal? Não confundam. 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 é um número inteiro, tá? Então eu posso transformar ele em fração.
Por isso que essa potenciação aqui, ela é racional. Beleza? Próximo aqui também é uma potenciação 4 ao quadrado, 4 elevado a 2. Isso não é 4 vezes 2 não, tá pessoal? Se liguem, 4 vezes 4. Então 4 vezes 4, 16. Então 16 também é um número inteiro, então também é um número racional. Pegou a visão? Se liga aí. Agora, além desses números que a gente já trabalha há muito tempo, né, já conhece e tudo mais, além desses, tem ainda dois tipos de números que são muito comuns quando a gente está estudando números racionais. São eles os números decimais e as dízimas periódicas. O que é isso? Talvez o decimal você já tenha visto, né? Então, decimal é um número finito, que é finito, não é infinito não, é finito só, tá? Tá aqui o nome, ó, se liga, não é infinito, é finito. Finito quer dizer que tem fim, ou seja, é um número que acaba em algum momento, ele para, ele acaba. E ele possui uma vírgula. Por exemplo, 3,25. Número pequenininho aí, né? 3,25. Essa vírgula aqui, tá? Cria uma nova casa de números, os números decimais. Então, esse número com vírgula é um número decimal. Por exemplo, quando você vai no mercado, o preço das coisas está lá retratado em um número decimal, tá? 2,50, 4,50, tem essa vírgula. Então, são números decimais presentes aí no nosso dia a dia. Além dos números decimais, tem agora também as dízimas periódicas, tá? Parecido com o número decimal, tá? Tem uma diferencinha básica, que ela tem vírgula, só que ela não tem fim. Ela vai ficar se repetindo, vai ter alguma coisa nesse número que vai ficar se repetindo para sempre. Nunca termina, nunca para de se repetir, tá? Por exemplo, 4,7575757575. E aqui essas reticências, ó, 3 pontinhos, significa que ele continua desse jeito aqui infinitamente, tá? Então o que é que está se repetindo aqui, ó? 4,75, 75, 75, 75, 75. Então está se repetindo e não acaba nunca. Então isso é uma dízima periódica, tá? Esses dois tipos de números aí, o decimal e as dízimas, eles podem ser colocados na forma de fração também. Como eu falei, número racional é todo número que pode ser colocado na forma de fração. Se eu falei que eles são racionais, então é óbvio que eles podem ser colocados na forma de fração. Só que o que eu vou ensinar aqui é o contrário, tá? Para vocês. Vou ensinar aqui na sequência que eu tenho uma fração e da fração eu vou transformar nesse tipo de número. É o que eu vou ensinar a partir de agora aqui na frente, tá? Vamos resolver aqui essa fração aqui, já que eu falei que é uma divisão. Então vamos fazer essa divisão. 12 sobre 5 é a mesma coisa que 12 dividido para 5, tá? E aí vocês vão ver que a gente vai arrumar um problema para a cabeça agora aqui, ó. 12 dividido para 5, quanto dá? Eu sei que muitos alunos também têm dificuldade em divisão, tá? Então é só você fazer o seguinte, pensa na multiplicação do 5, né? O 5 que está aqui, ó. Você vai pensar na tabuada do 5 para tentar ir achando os resultados, tá? A divisão nada mais é que uma multiplicação ao contrário. Então você tem que se ligar na tabuada do número que tiver aqui, ó, do 5, tá? 5 vezes quanto dá 12 ou o mais próximo possível de 12. Aí você vai tentando, né? 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3 para ver quanto é que vai dando. Você vai observar que 5 vezes 2 é 10. Está perto de 12, mas ainda não chegou. Só que se você pegar o 3, 5 vezes 3 dá 15 e passa. Uma observação também é que não pode passar, então não pode ser 3. Então vai ter que ser 2. Aí você vai fazer 2 vezes 5, acabei de falar, dá 10, né? Dá 10. 10, para dar os 12 que eu tenho lá, falta quanto? Faltam 2. Então eu vou colocar esse 2 aqui embaixo.
tá? E agora eu vou fazer essa divisão. 2, esse 2 é para dividir por 5. Só que 2 não dá para dividir para 5. E agora? Aí é que entra essa parte do assunto, número decimal, dízima periódica. Na verdade é quase que a mesma coisa, só que vai acrescentar esse detalhe a mais. Quando não dá mais para dividir, sempre você vai dividir normal, igual você fazia lá quando você era pequenininho, tá? Vai dividir normal. Quando não dá mais para dividir, se sobrar 0, acabou a conta. Se não sobrar 0, antes a gente parava, né? A partir de agora a gente não para mais. A gente vai colocar uma vírgula aqui, ó, na resposta. Observou a vírgula? Colocou essa vírgula e vai acrescentar um 0 aqui do lado desse 2 que sobrou. Quando a gente acrescenta o 0, o que era 2 virou 20, tá? Virou 20. E aí você vai continuar dividindo. 20 dividido para 5, aí você, pelo mesmo método que eu acabei de ensinar, tá? Você vai fazendo 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, para ver qual é o que chega mais perto de 20. Você vai observar que quando você fizer 5 vezes 4, dá 20, certinho em cima. E aí, 20. 20 para chegar em 20, não falta mais nada, já chegou, né? Se já chegou, sobrou 0, quer dizer que essa conta aqui acabou, tá? Acabou e o resultado dela é 2,4, tá? Então ficou aí um número decimal, 2,4, é um número que tem vírgula e termina, tá? Só para a gente completar aqui o raciocínio, tá? O vídeo já vai acabar, só mais esse exemplo. Temos aqui essa fração, né? Como a gente já falou e eu repeti, uma fração é uma divisão. Então a gente vai efetuar essa conta dessa divisão. 16 sobre 3 é a mesma coisa que 16 dividido para 3. Pelo mesmo método que eu ensinei aqui em cima, tá? Que você olha a tabuada do 5. Nessa conta agora, você vai olhar a tabuada do 3, tá? Sempre vai ser a tabuada do número que tiver aqui. Então 16 dividido para 3, a gente vai olhar a tabuada do 3. Vai olhando. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, para ver qual é o que chega mais perto do 16, sem passar. E aí você vai observar que 3 vezes 5 dá 15. E se você fizesse 3 vezes 6, ia dar 18, passou, não pode passar. Se 3 vezes 6 passa, então você pega um que está antes, que é o 5. 3 vezes 5, 15, tá? 15. 15, para chegar nos 16 que a gente tem ali, tá faltando quanto? Tá faltando 1, tá? E aí você vai ver, esse 1 sobrou, né? Não dá para dividir para 3, sobrou esse 1 aí. Se sobrou, a gente faz a mesma coisa do que a gente faz em cima, né? Quando sobrou não dá para dividir, então a gente vai colocar uma vírgula e acrescentar um 0 aqui do lado desse 1. O que era 1 agora virou 10, tá? E aí a gente divide de novo. 10 dividido para 3, pelo mesmo método que eu acabei de falar, tá? Você vai observar que 3 vezes 3 dá 9. Se você pegasse o 4, 3 vezes 4 dava 12 que ia passar. Então, sempre tem que pegar antes. Então, 3. 3 vezes 3 eu acabei de dizer que dá 9. E 9 para chegar em 10 falta quanto? Ainda falta 1 de novo. Atenção nesse detalhe agora, tá? A gente já colocou uma vírgula aqui, tá? Para você não colocar outra vírgula aqui novamente. Um número, ele só pode ter no máximo uma vírgula, não pode ter mais do que uma vírgula. E aí, acabou então? Não, não acaba, tá? A partir da segunda vez que não fecha a conta, a gente só acrescenta o 0 aqui. Não precisa mais colocar vírgula, só acrescenta 0 e vai fazendo a conta. Aí, de novo, 10 dividido para 3, novamente dá 3. Porque 3 vezes 3 dá 9. E 9 para chegar em 10, falta 1. Poxa, 1 de novo. E não sobrou 0, então eu vou ter que acrescentar um 0 de novo aqui do lado. E dividir de novo. 10 dividido para 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. 9 para chegar em 10, falta 1. Poxa, e aí acrescento 0 de novo.
E assim você vai perceber que essa conta ela não acaba nunca. Sempre vai estar dando 3, que vai dar 3 vezes 3, 9. E aí para 10 sobra 1, você vai acrescentar o 0, vai dar 10 de novo, vai dividir, vai dar 3. Aí 3 vezes 3, 9, para 10 sobra 1, vai acrescentar o 0, vai dar 10 de novo. E se você ficar fazendo isso, ficar fazendo isso, vai fazer isso a vida toda e não vai acabar uma conta dessa, né? Então você já viu que ficou repetindo? Se ficou repetindo, isso daqui vai repetir para a vida toda, infinitamente. Por isso que ela é uma dízima periódica. Beleza, galera? Então hoje foi a ideia de número racional. Então número racional, bota só isso na tua cabeça, tá? É todo número que a gente pode colocar na forma de fração, fazer uma divisão com ele para dar aquele número, tá? E temos aqui os exemplos dos números que a gente vê que é um outro tipo de número, mas na verdade também eu posso colocar na forma de fração. Foi a raiz quadrada que dá exata, tá? Que dá um número inteiro, as potências, os próprios números inteiros, e aí a dízima periódica e o número decimal. Tudo isso a gente consegue colocar na forma de fração. Então tudo isso é número racional. Então é um conjunto bastante grande de números que a gente tem só que se ligar, beleza? É a nossa aula de hoje. Então, como todo mundo já sabe, depois da explicação, vem uma atividadezinha que está aqui no link da descrição do vídeo e lá no nosso grupo de mensagem. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo. Eu fico por aqui, até a próxima, fiquem com Deus, tchau, tchau.